Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Tudo bom, internautas? Hoje mais um programa, né, Kátia Gaia? Como todos os que nós fazemos com muita responsabilidade, com muito carinho, né? Pelo nosso internauta, pelo nosso público, e respeito e coerência, que é esse o nosso lema, né, Kátia? Sempre, Cris, e levando o conhecimento para que você desenvolva o seu autoconhecimento através destas pesquisas e você faça sua pesquisa. É isso aí. Bom, pessoal, hoje o tema é idiocracia programada. Queridos ouvintes, você já deve ter percebido que quanto mais passam os anos, mais informações temos de forma praticamente instantânea. Mas mais emburrecidas emocionalmente, algumas pessoas têm permanecido com grandes dificuldades de relacionamentos. Só olharmos hoje, né, nas lanchonetes, nas escolas, nos pontos de ônibus, as turmas se encontram, mas cada qual permanece calado com os seus respectivos tablets e celulares nas mãos, sem qualquer interação com o grupo. E isso ocorre também em casa, não é mesmo? Com certeza. E vocês devem ter notado também que as novas gerações, elas tendem a cultuar e venerar ainda mais entidades que geram uma contribuição zero ou nula para a sociedade, como atores, atrizes, atletas, músicos, enquanto profissionais que trabalham pelo povo, como os médicos, os juízes, os engenheiros, os bombeiros, os policiais, tende a ser cada dia menos reconhecidos. Vocês concordam? É verdade, Kátia Gaia. E também observamos que as emissoras de TV, megas portais da internet, criam e recriam sua grade de entretenimento, visando sempre dar destaque aos quadros mais inúteis e que trazem menos cultura para a população do que o inverso. Se você acha que isso ocorre de forma acidental ou porque o povo gosta de ver esse lixo, enganou-se. A idiocracia é programada. Trata-se de um sistema criado em cima da famosa estratégia do pão e circo. Mantenha o povo distraído e bem alimentado e ele sempre estará na coleira, como um cão que obedece cegamente ao seu dono. A idiocracia programada é, na realidade, uma união do Estado e do quarto poder, que é a mídia. E é por isto, por exemplo, que enquanto a Wall Street sofre protestos todos os dias, aqui no Brasil você vê reportagens do tipo: a Marquezine desistiu do tal jogador, a boazuda da mulher melancia se mete mais uma enrascada. Pois é, Kátia Gaia. Ou melhor, é por isso que você não assiste a explicações concretas sobre o porquê que o sistema capitalista está à beira de um colapso. Ou porque você não escutou na imprensa que estamos à beira de um conflito entre Rússia e Estados Unidos. Por isso tudo é arquitetado para que a humanidade não seja consciente do seu papel. E não vamos longe, né? Aqui no Brasil, este momento, é a Copa. Então, né, essa estratégia, ela é muito bem elaborada e executada pelas grandes emissoras, que sempre manipulam a população brasileira a agir ao seu favor e sempre contra ela mesma. Em verdade, atrás de uma falsa demagogia da liberdade de expressão, a imprensa brasileira abusa e extrapola os limites éticos. É só olhar as novelas atuais como elas direcionam a juventude, formando opiniões controversas, onde a liberdade ela é totalmente trocada pela libertinagem. Pois é, Kátia Gaia, pois é, ouvintes. O último episódio dessa estratégia montada para idiotizar o povo foi a descoberta que a âncora de um renomado jornal televisivo é, na verdade, um espião dos Estados Unidos. O seu objetivo no Brasil, segundo o Wikileaks, seria filtrar as informações contra o capitalismo e beneficiar quem? A nova ordem mundial. A palavra idiocracia, para quem não sabe, vem de um filme de 2006 chamado Idiocracy.
O filme, que é de humor negro, retrata dois personagens que se inscrevem para um experimento militar de hibernação que acaba dando tremendamente errado. Eles despertam 500 anos no futuro e descobrem então que o mundo se tornou uma sociedade humana uniformemente estúpida. Então, pessoal, poderíamos então definir a palavra idiocracia como uma massificação, sabe do quê? Da estupidez. Assim eu pergunto, já não estaríamos caminhando para algo assim? Nossa sociedade, ela valoriza os fortes, bonitões, bundudas e outros burros, enquanto despreza as pessoas inteligentes, as pessoas que fazem o bem. Porque você não vê na mídia, por exemplo, dando uma notícia de algo super legal, né? É sempre coisa negativa. No Brasil, o modelo para nossas crianças não são pessoas como Albert Einstein nem Carl Sagan, mas pessoas como Neymar, Pato, Ganso e outras pessoas. Não que eles não sejam bons. É verdade, Cris, disse tudo. E o nível de aplicação e educação por nossos governantes é insignificante. Não importa com que partido você simpatize, todos agem assim. E a coisa tem estado assim desde antes do golpe de 64. Talvez desde a independência, pois mudam-se os nomes dos partidos, dos políticos, mudam-se estatutos, muda-se tudo, mas quando entram no poder, tudo é a mesma droga. Eles ficam ricos e o povo cada vez mais endividado e pobre. Por quê? E apesar de tudo isso, caros ouvintes, conseguimos produzir cientistas do calibre de Michel Nicoleles, que é um médico e cientista brasileiro, é filho da escritora Giselda Laporta Nicoleles. Foi considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo no começo da década passada, segundo a revista Science American. Foi considerado pela revista Época também um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. E mesmo assim, com todo o conhecimento científico que já produziu, é pouquíssimo conhecido em nosso país. Brasileiros como eles ganham fama apenas no exterior, infelizmente. Outro problema é a quantidade de livros que lemos ao ano. Eu ou você podemos até ler uma quantidade razoável, mas e o restante das pessoas? A verdade é que sempre que pego um livro para ler em público, não importa o tema, as pessoas ao redor começam a me olhar e torcem o nariz. Às vezes parece até que ter o hábito da leitura se tornou uma doença grave. É verdade, hein? Verdade mesmo. É verdade. E esse problema, pessoal, prejudica não só as pessoas, mas também o país como um todo. Empresas já começam a importar trabalhadores para ocupar vagas para as quais eles não conseguem encontrar candidatos capacitados. E isto prejudica o nosso país, pois serve como um freio para o seu crescimento. E os únicos favorecidos são os piores políticos que temos, os mais corruptos, que acabam conseguindo se reeleger a cada nova eleição, porque tem uma oratória e um poder de persuasão gigante em cima da ignorância da população brasileira. E nesta última eleição, o povo até colocou um palhaço no poder, o Tiririca. Isso é absurdo. Se querem fazer algum tipo de manifestação nesse sentido, gente, está na hora de vocês saberem votar. E isto mostra como o nosso povo está idiocratizado. Mas, ouvintes, até onde chegaremos com isso? Até quando as pessoas vão se conformar em ser idiotizadas por emissoras de TV que só passam porcarias, por governos que não dão a mínima para a educação e por diversos outros meios? Não sabemos, né? Às vezes dá vontade de fazer como muitos já fizeram, sair do país e não voltar mais. Mas a idiocracia está no mundo todo. Nossa estupidez é o melhor produto da nova ordem mundial. O fato é, ouvintes, que sempre que aparece um modelo de aplicação e educação que funciona bem lá fora, já se afirma que aqui não daria certo. Não daria certo? Mas como pode-se afirmar isso sem sequer testar? O que menos importa aqui é o que dá certo ou não. O que importa é que não há interesse, principalmente entre políticos, de se mudar as coisas. Infelizmente. Pessoal, a previsão correta seria de um futuro mais civilizado e promissor para a raça humana. Porque essa seria mais inteligente em todos os níveis.
mas de repente tomou um rumo diferente em direção ao emburrecimento, à exteriorização e ao sensorialismo das pessoas. E creio que para diminuírem as massas não compensa inteligência, porque os inteligentes na realidade seriam empecilhos para os donos do mundo, caso eles neguem-se a trabalhar para o sistema. Por isso temos cientificamente uma queda na inteligência ao longo dos séculos. Isso tudo congela no seu apogeu muitos homens que perderam sua ética em prol do cifrão. E assim, a sociedade vem perdendo a inteligência até o ponto que não consegue mais resolver os problemas mais básicos de suas vidas, tal como a falta de água, que já está começando nas megalópolis, e as pessoas ainda não se conscientizaram deste imenso problema. É verdade, Katia Gaia. O Dias mundo... e dias aí, Cris. É verdade, nós estamos à beira de um colapso por causa da água e as pessoas não estão se dando conta disso. Mas o mundo criou, Katia Gaia, também um idioma entre gírias e dialetos de várias tribos. E o homem que está totalmente exteriorizado no meio desta idiocracia sente-se desplugado de sua fonte primordial, enquanto seus homens entram em estresse, em depressão, em muitas outras doenças. E além de tudo isso, agora já começamos a ver em nossos jovens grandes dificuldades para se comunicar. E até para escrever, né, Cris? Nossa, pelo amor, hein? Nos hospitais públicos, é um Deus nos acuda. Para ser atendido ou obter um exame, é uma maratona sem precedentes. A justiça no nosso país, em muitos casos, não é apenas cega, mas é surda, muda, e em muitos casos ela é retardada. E somos, para os donos do mundo, apenas um número, que não fará falta alguma. Massa de manobra apenas, ou inocentes Verdade. úteis. Nós somos bem... Infelizmente, é a pura realidade, Catagaia. E ao pesquisarmos esse assunto, vimos essa notícia. O que narra não é novidade para nós, pois basta andarmos pelas ruas e observarmos as pessoas com seus comportamentos, que poderemos analisar de várias maneiras de como o ser humano está com a mentalidade cada vez mais curta. Mas vamos lá, os cientistas analisaram 14 estudos sobre a inteligência desenvolvidos entre ano de 1884 e 2004 e constataram, infelizmente, que a população humana ficou mais emburrecida. Um provocativo estudo publicado recentemente na revista Intelligence sugere que, enquanto a tecnologia avança, a inteligência humana está em declínio. Contraponto. A pesquisa aponta que o coeficiente de inteligência, o QI, dos ocidentais caiu 14 pontos desde o final do século XIX. As informações são de um jornal inglês. É verdade. E segundo o professor da Universidade de Amsterdã, Jan de Nickhaus, o coautor do estudo As Mulheres Mais Inteligentes, olha só, as mulheres mais inteligentes tendem a ter menos filhos do que aquelas com menor inteligência, o que poderia ser um dos fatores para esse declínio. Que bom. O professor e alguns colegas analisaram os resultados de 14 estudos sobre a inteligência desenvolvidos entre os anos de 1884 e 2004, incluindo o feito por Francis Galton, antropólogo inglês, primo de Charles Darwin. Pois é, Katia Gaia, cada pesquisa levou em conta o tempo que os participantes levaram para pressionar um botão em resposta a um estímulo. O tempo de reação reflete a velocidade de processamento mental de um indivíduo e por isso é considerado uma indicação da inteligência. No final do século XIX, o tempo de reação visual era em média de 194 milésimos de segundos. Já em 2004, esse tempo havia aumentado para 275 milésimos de segundos. Ainda que a máquina utilizada para medir o tempo de reação do final do século XIX fosse menos sofisticada que a usada nos últimos anos, o professor afirmou ao Huffington Post que os dados antigos são comparáveis aos atuais. Pois é, gente, olha só.
Outros estudos recentes têm sugerido um aumento aparente no QI a partir da década de 1940. Porém, o especialista sugere que esses levantamentos refletem a influência de fatores ambientais como melhor educação, higiene e nutrição, que podem mascarar o verdadeiro declínio da inteligência herdada geneticamente no mundo ocidental. O fato é, queridos ouvintes, nunca se criou tanta informação de fácil acesso. Sim, são tempos exponenciais. Hoje é possível assistir uma aula do MIT, fazer um tour pelo Louvre, assistir um jogo de rugby na Argentina e fazer uma reunião com uma empresa na China, tudo sem sair do Brasil e em apenas um dia. É verdade, com esses novos tempos, um dos grandes desafios da sociedade, mais especificamente dos educadores, é como ajudar as crianças e adolescentes a filtrar todas as informações disponíveis e como transformá-las em conhecimento. E ter apenas as informações sem decifrar o seu conteúdo vai contra a ideia central da educação, socialização, endoculturação, podendo gerar uma idiocracia. Em meio desta nova ordem mundial, os educadores devem estar preparados para ajudar na formação de seus alunos, não mais somente com o método atual e básico, mas também levando em consideração a facilidade de acesso à internet e toda a transformação nela disponível. O excesso de dados, muitas vezes contraditórios, pode atrapalhar o julgamento dos conceitos, fazendo com que o conteúdo não seja assimilado. E neste caso, quanto mais não é melhor. Muita informação pode embaralhar uma mente em formação. É verdade, Katia Gaia. Porém, não podemos simplesmente desligar a internet, mas também não podemos ignorar a sua presença. E é nesse ponto que o papel dos pais e dos educadores é fundamental. Os pais e os educadores deverão selecionar quais as fontes de informação podem ou não servir de base ao aprendizado, orientando assim seus filhos e seus alunos. O perfil da educação deverá ter, além de atributos básicos, o papel de um gestor das informações. Isso poderá, ouvintes, promover a utilização de diversos recursos, tanto os digitais como os em papel, para levar aos estudantes diversos tipos de experiência. E com o auxílio da educação, as crianças, adolescentes e jovens deverão, além do aprendizado normal como matemática, física, química, ter acesso a vídeos sobre história e ciência e ter a responsabilidade, por exemplo, como dever de casa, de escrever blogs sobre o que foi estudado em sala de aula, melhorando assim sua língua de origem. E já existem comunidades virtuais de ensino que já podem sugerir um modelo a ser seguido, além de outras instituições que conseguiram levar o aprendizado a outros níveis, com introdução de mídias. Outro exemplo, de aprendizado que está crescendo são os cursos à distância, os semipresenciais, onde o aluno tem uma grande parte do estudo utilizando a internet. Até mesmo as discussões sobre os temas é feito em chats com a presença dos participantes e um moderador. E com este novo mundo de ideias e informação, onde tudo está em constante mudança, ter pais atualizados é de extrema importância. Tendo o conhecimento das tendências de negócios e onde buscar as informações confiáveis, é possível fazer um trabalho melhor com os filhos ou os alunos, já orientando com disciplinas específicas que deveriam ser estudadas. É claro, evidente, ouvintes, que não é possível adivinhar quais os nossos cargos que irão surgir. Porém, poderá dar um guia para os filhos escolherem um futuro de acordo com as suas aptidões em um mundo de constante transformação. Precisamos deixar de ser autocorruptos e não colocar na mão dos governantes nossos destinos. Esses deveriam servir ao povo que o elegeu, e caso contrário, o povo teria o poder para retirá-lo quando não cumprisse as suas promessas de campanha. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Portanto, cada povo tem o governo que merece. É verdade. Fomos nós que escolhemos, Katia Gaia?
Fomos lá votar, né? É verdade. Esses dias, pessoal, eu vi um post no Facebook que dizia o seguinte: exigimos em greves feito leões dos nossos governantes, mas na hora da urna votamos feito um asno. Então tá, na hora do pessoal acordar. Condenamos os nossos governantes, mas não somos politizados, não exigimos nossos direitos como cidadãos. E eles se aproveitam da nossa falta de memória, né? Para se mudar a história, é necessário conhecê-la. Alguns meses à frente teremos novas eleições. Será que continuaremos com a mesma idiocracia? Porque a Copa está aqui, agora, ou seja, o circo está armado. E depois nós teremos eleição. A questão é, estaremos ligados em quem votaremos? Nós vamos conhecer quem são cada um? Então, pessoal, o negócio é se ligar agora, né? Então, ouvintes, está na hora de virarmos o jogo. Você sabia que nos países de primeiro mundo, quando queriam derrubar seus governantes, mais de 50% da população não saía para votar? E sabe o que ocorre nesse caso, Katia Gaia? Nenhum desses políticos podem se reeleger. É uma dica aí do Rasgando Verbo para vocês. E outra dica é para provarmos que não somos tão manipulados. É começar a deixar de comprar tudo aquilo que aumentou demais. É boicotar mesmo. É verdade, nos países de primeiro mundo, quando aumenta-se 1 cento de dólar, eles quase falem as firmas por conta disso. Você sabia disso, né, Katia Gaia? Sim. Bom, pessoal, deixar de fazer dívidas é um princípio inteligente, pois com dívidas dispensamos energia psíquica para esse governo negativo se manter no poder. Quem é que não perde o sono quando falta dinheiro, né? Aliás, falando nisso, ele tem sido o verdadeiro Deus da nossa humanidade. Matamos e morremos por ele. Investimos tanto no sensorial, no material, que esquecemos isso aqui, né? Que é tudo efêmero. Não estamos dizendo que o dinheiro não é bom, mas é necessário sabermos de vez em quando quem é dono de quem também, né? E se vale a pena dispensarmos tanta saúde e tanta falta de ética e se comprometer tanto espiritualmente para obtê-lo. Sabe, ouvintes, é difícil falar de idiocracia sem um aspecto crítico, mas cabe a nós, agora, começar a perceber definitivamente que isso tudo vem conduzindo nossas vidas e nossas vontades, pelo que diuturnamente vemos e ouvimos nos rádios, TVs, mídias em geral. Essa doutrina, pessoal, da comunicação das mais diversas formas, transforma a humanidade em seguidores do falso, do relativo, da concepção que o mal é parte integrante da vida, de que nós, humanos, somos dependentes de objetos de consumo, de coisas, objetos e objetivos para sermos felizes. Isso não é verdade. É lógico mesmo que a mídia é necessária em seu papel ético para difundir conhecimento e informações, mas sem introduzir nela ou veicular aspectos que induzem o receptor a não tornar a sua própria opinião ou formar comportamentos que destoem totalmente com a nossa realidade interior. E falamos isso, ouvinte, porque eles usam e abusam. Na mídia de mensagens subliminares, ela visa plantar mensagens a nós, receptores, sobre as mais diversas fórmulas, com estímulos diretos que a comunicação em massa cria nas pessoas para nos manter idiocratizados. Para quem não sabe, mensagens subliminares, elas emitem imagens e sons decodificados, e estes estímulos levam mensagens que nós receptores não percebemos conscientemente. Assim, absorvemos conteúdos inscritos subliminarmente e que são ideias que no real sentido nunca adotaríamos. Vocês entendem? É subliminar mesmo. É verdade. Ela é uma forma de persuasão inconsciente que influenciam escolhas e comportamentos de toda a humanidade, seja para conduzir as massas ao consumo, ao voto, ao sensualismo. Em tese pessoal, ela hipnotiza o público, corrompendo a liberdade de cada um de nós. E saibam, ela está em todo o canal de TV, em todo o shopping center, e nós a seguimos como zumbis. O fato é, todo este panorama existe, em razão da inversão que a humanidade
permitiu manifestar em sua vida, assimilando toda a carga de estímulos e, por meio dessa inversão, corrompem a própria vida, mantendo assim uma vida apática neste belo planeta azul. Mas, pessoal, nós temos saída. Vamos buscar não mais distorcer as coisas, não aceitando mentiras, buscando ter ação ética no dia a dia. A aceitação do bem em nossas vidas é premissa para que todos nós enxergamos além do que nos mostram, para assim escolhermos melhor o que pensamos e como conduziremos nossas vidas deste momento em diante. Desligue um pouco das novelas e olhe para a sua vida real. Ligue-se em você, porque você estará com você sepultura adentro e eternidade afora. Aproveite para abrir bem os olhos antes de fechá-los. Sabe por quê? Porque este mundo que nós estamos aqui não é dos espertos, é dos despertos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Katia Gaia. Dá os recados e o convite para o nosso programa Enigmas. Nós vamos agradecer primeiramente aos nossos apoios que são do Enigmas, aquele que você nos vê toda quarta-feira a partir das 10 da manhã na Demais TV, que nós queremos agradecer aqui também, Casa Shiva, ao Tony Gandra, ao Denis Designer, e também que você acesse o nosso site, que é o www.programaenigmas.com.br. Por lá você terá o acervo e também o link direto ao canal YouTube da Cron TV, e por lá você vai ver todos os nossos vídeos, todos os nossos programas, a nossa caminhada, né, Cris? É isso aí. Gratidão, pessoal. Gratidão, Katia Gaia. Uma honra toda semana com vocês em vários programas. E nós aguardamos vocês no Enigmas, porque aqui a gente acredita nesse mundo melhor. Gratidão, Katia Gaia. Obrigada, Cris. Obrigada a todos. Gratidão. Até o próximo Rasgando o Verbo, pessoal. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.